E aí, pessoal, aqui é o Jack e você está na Estratégia de Guerra Lives diárias para homens de verdade. Estou falando um pouco baixo aqui porque minha esposa está fazendo minha filha dormir e eu não quero acordar e eu não quero prejudicar essa empreitada da minha esposa aí, tá bom? Então, vai chegando aí. Quero falar com você sobre. Deixa eu botar aqui o título. O que fazer quando a igreja machuca você? Tá bom? Quero falar sobre isso com vocês. O que fazer quando a igreja machuca você? Então vai chegando aí, pessoal. Vai chegando aí que eu quero conversar com vocês. Eu conversei com alguns irmãos aí e eu estou envolvido com a igreja já faz o quê? Fazem mais de 20 anos. Então, com certeza, eu teria muita coisa para falar para você sobre machucado, né, na igreja e sofrimento. Sofrimento que eu sofri, mas que causei também problemas também. Porque nem todo mundo aqui, a gente não é 100% vítima, né? Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, o que fazer quando a igreja machuca você, tá bom? Conversando com muitos irmãos, vendo sofrimento de gente piedosa, gente que eu tenho gastado tempo nos últimos dias aí conversando com alguns irmãos que estão muito machucados com as suas igrejas, muito machucados mesmo, né? Então fica a pergunta, né? O que fazer? O que, o que devemos fazer diante disso tudo? Então, eu gostaria muito que você compartilhasse essa live, tá? Pega, printa aí, ó. Pô, tô ajeitadinho aqui, o cabelo tá na régua, né? Então, compartilha aí com o maior número de pessoas, tá? Então, lembrando vocês, a gente tem lives diárias aqui para homens de verdade, de terça a sexta, às 9 horas da noite e sábado às 10 da manhã, ok? Vamos lá então. Então, eu quero me dirigir aqui primeiramente a pessoas que estão magoadas, quebradas, destruídas. Talvez você está destruído, destruída. Talvez a igreja machucou você. Talvez quem está me vendo aqui nessa live foi vítima de injustiça, ou talvez você é um promotor disso, você fez algo que você fez mal para alguém, né? Você fazendo parte da igreja, porque a gente tem a tendência a romantizar a vida da igreja. E muitas pessoas dizem assim, olha, o modelo da igreja está em Atos, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu achava que sim, mas hoje eu acho que não, tá? Então, assim, se a gente pudesse ver, nós veríamos muitos problemas na igreja de Atos, muitos problemas. A gente tem roubo na igreja de Atos, a gente tem divisão, a gente tem mentiras na igreja de Atos, a gente tem discussões, a gente tem dois obreiros não conseguindo andar junto. Então a igreja de Atos é uma igreja extremamente problemática. Extremamente problemática. Então eu tenho certeza que o modelo da igreja, ainda que nós podemos aprender muito com a igreja de Atos, mas o modelo da igreja não é de Atos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Então assim, o que fazer quando a igreja machuca você? Em primeiro lugar, primeira coisa que alguém que foi machucado pela igreja precisa fazer. A primeira coisa que alguém que foi ferido pela igreja, alguém que talvez está vendo essa live aí e você está afastado da igreja. Talvez você está afastado e você até não entende por que eu sempre posto nas minhas redes sociais, eu acredito na igreja, eu acredito. Eu acredito na igreja. Sou um plantador de igreja, sou filho de igreja. Costumo dizer que a igreja me salvou. Eu sei que meu Salvador é Jesus, ele verteu o sangue dele por mim, mas eu falo isso porque Cristo, através do seu corpo, que é a igreja, veio até mim. Fui acolhido, fui amado pela igreja. Sofri muitas vezes dentro da igreja. Tenho certeza que causei sofrimento também porque eu sou pecador. A primeira coisa, e essa é uma das razões
porque eu estou hoje há 22 anos na igreja. Essa talvez seja a principal razão, o principal motivo, porque eu estou há 22 anos na igreja. Eu conheci Jesus quando eu tinha 15 anos de idade e nunca me afastei de Jesus. Essa, com certeza, é a principal razão. A primeira coisa que alguém que foi ferido pela igreja precisa fazer é lembre-se de Jesus. Jesus é o salvador de gente complicada. Jesus salva pessoas em eventos distintos, situações distintas, problemas distintos. Ele salva a gente em situações diferentes, gente de contextos diferentes, de histórias diferentes, gente complicada e pessoas de idade diferente, condições financeiras diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes. Ele salva essas pessoas e essas pessoas agora passam a andar juntas. Essas pessoas, deixa eu desligar aqui a minha impressora. E essas pessoas agora passam a andar juntas. Então, é óbvio que nós temos aqui a receita para o problema. Então, assim, nós temos a receita para o problema no casamento. São dois pecadores andando juntos. E Jesus coloca um dos pecadores como líder ainda. Ou seja, você ter que ouvir a liderança de um pecador é complicadíssimo. Envolve muita confiança em Deus. Então, o pregador, o pastor da igreja local é um homem pecador. Aquele que abre o livro, que abre a escritura diante do povo, ele é um pecador. E ele com certeza já quebrou os 10 mandamentos. Com certeza. Então, e aí, como que você faz? Como que você faz? Você senta e ouve esse homem. É complicado. Ou seja, existe uma receita para dar problema na igreja, pelo fato da constituição dela. Então nós precisamos lembrar de Jesus. Por quê? Jesus é o salvador de gente complicada. Jesus, e nós precisamos, quando eu falo para você, lembre-se de Jesus, lembre-se dos machucados de Jesus. Jesus foi ferido pelo povo dele também. Jesus foi atacado pelo povo dele também. Então, quando você estiver sofrendo em qualquer espécie de sofrimento e também dentro da igreja, por causa da igreja, olhe para Jesus. Efésios 5:25 diz: maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus morre a morte de cruz por causa da igreja. Ele leva sobre si os pecados do seu povo. Se havia alguém para desistir da igreja, esse alguém era Jesus. Primeiro porque Jesus conhece o coração de todos os crentes. Jesus conhece a nossa constituição. Jesus sabe do que nós somos feitos. Jesus sabe do que nós passamos. Jesus conhece você, Jesus conhece a mim. Então, quando eu quero me desiludir com a igreja, eu me lembro que a igreja ela tem uma constituição tal que ela necessita de um Salvador. E se você precisa de um Salvador, é porque você é indigno de salvação. É porque você não consegue salvar a si mesmo. É porque você é muito complicado. Então o fato da igreja ter um Salvador quer dizer, aponta, me lembra que a igreja é complicada. E mesmo assim, Jesus não abandonou a igreja. Então, em primeiro lugar, para quem foi machucado pela igreja, a primeira coisa que eu digo para você, lembre-se de Jesus. A segunda coisa que eu digo para quem foi machucado pela igreja, que está aqui me vendo nessa live, ou vai ver isso aqui depois, ou vai ver talvez no YouTube, a segunda coisa que eu digo é lembre-se dos apóstolos. Cara, lembra dos apóstolos. Como assim, pastor, lembra dos apóstolos? Lembra dos apóstolos. Então, vamos analisar Atos dos Apóstolos. Extremamente complicado, extremamente tenso. Nós temos ali, no capítulo de número 5, Jesus matando um cara, porque o cara estava
roubando, nós temos roubo na igreja, nós temos mentira. No capítulo 6 nós temos murmuração das viúvas gregas por causa das viúvas judias. Nós temos divisão, nós temos bairrismo na igreja, nós temos os judaizantes que literalmente mentiam. Nós temos dentro da igreja membros complicados. Nós temos dentro da igreja Paulo e Barnabé, dois líderes de muito renome dentro da igreja, que não conseguem andar juntos. Ou seja, a igreja é complicada. E daí quando eu olho para as cartas eu vejo mais complicação ainda. A igreja de Corinto era uma igreja que não apoiava Paulo financeiramente. Paulo tendo plantado, e a igreja chega e diz, olha, eu preciso de carta. Preciso que tu venha me enviar carta. Sendo que eles eram a carta de Paulo. E essa sina paulina de ter que provar o apostolado. Então, lembre-se dos apóstolos. Eles sofreram pela igreja. Olha bem a situação. Presta atenção. Olhando para a igreja, o que você enxerga? Olha para o Novo Testamento. Paulo agradecendo imensamente a oferta dos filipenses. Agradece de forma espetacular. As igrejas ele plantava, as igrejas não ajudavam ele financeiramente. Em algum momento do ministério dele, ele tem que literalmente trabalhar com as mãos, né? Sustentando aqueles que estavam junto com ele. Você vê pessoas falando mal do apóstolo Paulo. Você vê a igreja de Gálatas dando problema. Começaram no espírito, terminam na carne. Você vê a igreja... Você olha para outras igrejas, a igreja de Colosso dando problema. Muitos problemas. Você olha então para a igreja de Corinto. É um show de horrores. Tem um cara dormindo com a mulher do pai dele. 1 Coríntios 5. Lembra dos apóstolos. Em primeiro lugar, se alguém podia abandonar a igreja, esse alguém era Jesus. Em segundo lugar, alguém que podia abandonar a igreja, esse alguém era os apóstolos. O que nós vemos, cara? Como que eles eram tratados? Muitos dos apóstolos não tiveram honra nenhuma. E Paulo é um grande exemplo disso. Nós temos problemas seríssimos. Nós temos em Filipos um problema de fofoca no meio da igreja. É complicado. Então, eu tenho a impressão, quando eu estou tendo um problema com a igreja, que esse problema é único na história. E não é. O Novo Testamento só existe porque a igreja tinha problema. Por que você acha? Eu comecei a leitura hoje com a minha família aqui do Novo Testamento. Encerramos ontem a leitura do Antigo. A gente lê a Bíblia todo ano. Cada ano a gente lê a Bíblia, né? De capa a capa. Nós encerramos agora a leitura do Antigo Testamento. Nós lemos Mateus hoje. Então assim, quando eu olho o Novo Testamento, basicamente, grande parte, a esmagadora maioria, nós temos o Novo Testamento porque a igreja tinha problema. E os apóstolos escreviam para corrigir os problemas. Você vai dizer assim, não, mas a igreja de Roma não tinha. A igreja de Roma, meu amigo, a carta aos romanos ela é tão teológica, única e exclusivamente porque a igreja de Roma não tinha pastor. Então, por não ter pastor, necessitar de um ensino mais profundo, eles têm que fazer, e tem que ser daquela forma, o apóstolo Paulo. Olha Hebreus. O escritor aos Hebreus se queixa de não poder falar de coisas mais profundas com eles. Paulo chama os coríntios de carnais. Ou seja, o Novo Testamento é assim, se você ler e você assim, prestar atenção na igreja do Novo Testamento, ela é uma igreja linda, mas ela é uma igreja extremamente problemática. A igreja já nasce com um problema. Então, a primeira coisa que eu diria para você, lembre-se de Jesus. A segunda coisa que eu diria, lembre-se dos apóstolos. A terceira coisa que eu diria para você, lembre-se dos pais da igreja. Então, os pais da igreja são esses líderes e também os escritos dos líderes dos primeiros séculos após ali os apóstolos. Então, após o primeiro século, nós temos os pais da igreja. E eu conversando com um amigo meu, nós estávamos conversando, e eu perguntei para ele estuda muito sobre a patrística. Eu perguntei para ele assim, Lucas, me diz uma coisa.
o que é que tem na igreja hoje que também tinha no período da patrística? E a segunda coisa, o que é que não tem hoje que tinha lá naquela igreja? Aí o Lucas parou, pensou e disse assim, o que não tem hoje é que os pais da igreja eles eram extremamente, muito mais duros do que nós diante de heresias. Então, eles literalmente amaldiçoavam os hereges. Eles amaldiçoavam os hereges. Eles lançavam maldições sobre aqueles que estavam pregando heresias. Eles lançavam maldições, enfim, né? E eu perguntei pra ele, tá, e o que é que tem hoje que tinha naquela época? Aí ele disse pra mim o seguinte, assim, o que tem hoje que tinha naquela época é crente dando problema. Então você vai ver, ele falou pra mim assim, tu vai ver escritos dos pais da igreja, né, de homens aí que tem uma obra literária fenomenal, eles tinham que parar o que eles estavam fazendo para resolver problema de crente que não ia no culto. Para resolver problema de crente que estava envolvido em fofoca. Para resolver problema de crente que estava deixando os filhos lerem literatura imoral. Então, aí tu para e pensa, pô, mas então não foi só a igreja de Jesus lá dos apóstolos, no caso, aquela primeira igreja ali de 12. Então também não foi só a igreja de Atos que deu problema. Então quer dizer que após ali João, Apocalipse, nós temos problema então na igreja? Sim, nós temos. Muitos problemas. Nos primeiros séculos a igreja tem muitos problemas. E se alguém, depois dos apóstolos, que podiam abandonar a igreja, eram esses caras. Eram os pais da igreja. Eu diria para você, em quarto lugar, lembre-se dos reformadores. Lembre-se dos reformadores, cara. Se alguém na história da igreja podia ter abandonado a igreja, eram os reformadores. Porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo injuriados, caluniados, estavam sofrendo, estavam literalmente sendo esmagados pela igreja. E o que eles fazem? Viram desigrejados? Viram crentes de, não, sou crente em casa? Não. Não. Eles lutam pela igreja. Então o problema da igreja faz literalmente eles lutarem pela igreja, se doarem pela igreja, se esforçarem pela igreja. Literalmente é isso. Ou seja, lembre-se dos reformadores. Voltando aqui antes, eu me esqueci de dizer, uma coisa nos pais da igreja é que eles não só enfrentavam problemas, mas eles estavam sendo perseguidos por Roma. Você tem noção disso, cara? Então, em primeiro lugar, lembre-se de Jesus. Em segundo lugar, lembre-se dos apóstolos. Em terceiro lugar, lembre-se da igreja. Em quarto lugar, lembre-se dos reformadores. Lembre-se de Calvino, Lutero, Zwinglio. Lembre-se desses homens. Em quinto e último lugar, lembre-se da escatologia. Grava o que eu estou dizendo aqui. Lembre-se da escatologia. O que é escatologia, pastor? Escatologia é o ensino das últimas coisas. Ou seja, eu estou pregando na igreja que eu sou pastor o livro de Apocalipse. E eu gostaria que você entrasse no nosso canal no YouTube e você vai ter lá todas as pregações. Você pode entrar no meu canal no SoundCloud, Pastor Jack, ou no Spotify, e você vai encontrar todas as pregações em Apocalipse. Após essa live, eu vou até escrever aqui para não esquecer. Liberar link no Stories. Eu estou pregando Apocalipse e eu cheguei à conclusão seguinte. O modelo para a igreja não é a igreja de Atos. O modelo para a igreja é a igreja do Apocalipse. Não nem do começo do Apocalipse, a igreja do final. Sabe por quê? A escatologia me lembra uma coisa. Que quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo que a igreja não é perfeita.
mas quando eu olho para a eternidade, eu vejo que ela vai ser. A igreja não é perfeita, mas ela vai ser perfeita. A igreja não é totalmente santa, mas ela vai ser totalmente santa na eternidade. Eu não desisto da igreja, em primeiro lugar, por causa de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo purifica a igreja. Eu não desisto da igreja porque Jesus não desistiu da igreja. Eu não abro mão da igreja porque, apesar dos pesares, o mundo, ok? Assim como Noé olhava para dentro da arca, o que ele via? Cheiro de cocô, talvez uma discussão com familiar, dias e dias aquele mesmo ambiente, talvez um ambiente úmido, talvez alguém com alergia, tossindo. Era um ambiente caótico, mas fora da arca tinham corpos boiando, tinham pessoas mortas, o caos e a morte haviam tomado conta. Assim é a igreja. Nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos problemas. Nós vemos discussões, nós vemos um cheiro talvez não muito agradável. Mas quando nós olhamos para fora, o que nós vemos? Nós vemos morte. E a arca de Noé, ela aponta exatamente para isso. Então eu não desisto da igreja porque os apóstolos não desistiram da igreja. Eu não abro mão da igreja porque Paulo poderia ter aberto mão, mas ele não abriu mão. Eu não abro mão da igreja por causa que o apóstolo Pedro não abriu. Eu não abro mão da igreja porque Estevão foi apedrejado pregando o evangelho. E aquela pregação do evangelho edificou a igreja. Aquele sangue tem que ter valido a pena. Em terceiro, eu não abro mão da igreja por causa dos pais da igreja. Em quarto, eu não abro mão da igreja por causa dos reformadores. Oi, meu amor. A minha esposa veio pedir aqui a senha do cartão de crédito. Eu não lembro, não é que eu não tenho. Olha só, eu empolgado falando aqui. Não vou falar aqui. Não... Tá, me alcança aqui meu esboço. Então, voltando. Eu não desisto da igreja por causa dos pais da igreja. Eu não desisto da igreja também por causa dos reformadores. E, em último, principal, eu não desisto da igreja. Não desisto da igreja por causa da escatologia, por causa do que eu leio Apocalipse. Eu li o final da história. Tudo vai ficar bem. Eu li o final. Eu li como a coisa termina. Eu tenho spoiler aqui. Eu li a última página da Bíblia, cara. Tá aqui. Eu sei como a coisa vai terminar. Eu sei como a coisa vai ficar. Eu sei como a história termina. Tá aqui. Tá aqui. Lembre-se da escatologia. Lembre-se de Apocalipse. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Lembre-se disso. O modelo da igreja é o modelo do final de Apocalipse. Ali está o final. E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Escuta, cara. Se o próprio Jesus vai ter que enxugar os nossos olhos, é porque até lá nós vamos chorar. É porque até lá vai doer. É porque até lá vai ser difícil. Mas o interessante é que ele não vai terceirizar esse trabalho. Ele não vai mandar um anjo, que seria legal, mas ele não vai fazer. Ele não vai mandar alguém morto em Cristo que ressuscitou. Não. Ele mesmo vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Eu vou ficando por aqui. Lembretes. Canal no Telegram, Pastor Jack /Clube da Luta. Entra lá, cara. Entra lá. Tá bom? O canal do Telegram, nós temos mais de 4.000 homens. Eu mando mensagens, mando áudio, quebrando pau, mando vídeo exclusivo pros caras lá. Tem sido muito, muito bom. Segundo, então lembre-se, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade. Nós precisamos de homens envolvidos na igreja. E aqui, ó, todo o homem deveria ler esse livro. Plantando Igrejas Missionais, de Ed Stetzer, editora Vida Nova. Nós precisamos, o meu trabalho com homens, o clímax do meu trabalho com homens vai ser ver
um exército de plantadores de igreja se levantando nesse Brasil. E eu quero falar mais sobre isso para vocês. Tá bom? Então, lembre-se, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta às 9 da noite, sábado às 10 da manhã. Último recado, cara, eu preciso que você se conecte comigo. Se você tem sido abençoado financeiramente, se você tem sido encorajado, se você tem sido... cara, se Deus tem abençoado a tua vida, retribua. Espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, não importa. Mas biblicamente você se conecta com quem ensina para você. Então, considere nos enviar uma oferta para o nosso ministério. Se você está vendo esse vídeo, olha aqui na descrição do vídeo, tá bom? Estão todas as minhas contas. Entra no meu canal do YouTube e olha nas descrições dos vídeos. Você pode enviar uma oferta ou se tornar um mantenedor mensal através do Apoia-se. Nós precisamos, tá bom? Então tem muita gente precisando de ajuda e a gente está envolvido nos frontes de batalha e nós precisamos disso. Eu conto com a tua generosidade. Tá bom, cara? Vou ficando por aqui. Um abraço, Deus abençoe e vamos pra cima.